De volta e a gente vai lá para Miami ao vivo com a nossa repórter Tina Roma. Tina, boa tarde para você. Olha, com a posse de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos, a situação ficou um pouquinho complicada para muitos imigrantes. Pois é, depois de mais de 3 meses de poder, como que está a vida das pessoas que vivem por aí ilegalmente? Boa tarde para você, Tina. A situação realmente é muito difícil, é muito complicada. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Marcela. Todos do Link Record News. Todos os dias, praticamente todos os dias, nós vemos notícias de pessoas deportadas, pessoas que estão sendo presas, que moram ilegalmente aqui nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, só na semana passada, um grande grupo foi preso aqui na Flórida. Felizmente, entre os detidos, nenhum era brasileiro. Milhares de imigrantes continuam organizando protestos em várias cidades dos Estados Unidos. O objetivo é apoiar os direitos imigratórios desde que Donald Trump assumiu o poder no dia 20 de janeiro. Na semana passada, a Polícia de Imigração, o ICE, prendeu na Flórida e em Porto Rico 76 imigrantes indocumentados. A maioria deste grupo que foi preso pelo ICE, eles eram fugitivos da imigração, ou seja, havia uma ordem de deportação já emitida pelo juiz, que eles estavam em desobediência, e havia um grupo significativo com antecedentes criminais e crimes não relacionados com imigração, crimes comuns. Não havia nenhum brasileiro neste grupo. Se antes a prioridade era deportar ilegais condenados por crimes graves ou que representassem uma ameaça à segurança nacional, agora o alvo foi ampliado para todo e qualquer tipo de infração ou crime. Mas o número de deportados pelo governo Trump ainda é pequeno se comparado ao governo anterior. Eles estão intensificando agora as deportações e as prisões, porém um número interessante é que quase 250 mil deportações aconteceram só no ano passado, que foi o último ano da administração do Barack Obama. De acordo com dados do Departamento de Segurança Interna, em março deste ano, os agentes fronteiriços prenderam mais de 12 mil pessoas, a maioria centro-americanos que tentavam cruzar a fronteira ilegalmente. Como é que funciona o processo de deportação? No momento em que a pessoa é pega pelo ICE, até ela ter que deixar o país, o que acontece com essa pessoa? Normalmente ela é levada para um centro de detenção da imigração. O processo normalmente acontece com o imigrante preso e dali, uma vez que é emitida a ordem de deportação, ele tem que, ele é direcionado para o aeroporto ou para o meio de transporte que for levá-lo para fora do país. Muitos conseguem uma autorização para responder em liberdade. E aí, quando sai a ordem de deportação, eles não se apresentam às autoridades e aí que se torna a situação crítica, que é de estar fugitivo da imigração e onde o ICE está com o nome deles, o endereço, e vai atrás para tentar apreender esses imigrantes. Qual é a pena para um deportado, além da expulsão do país? Se ele tiver realmente cometido algum crime e tiver que cumprir pena, normalmente ele cumpre pena aqui nos Estados Unidos e após o cumprimento da pena, aí sim ele é deportado e inicia-se um processo de contagem de tempo, que são 10 anos barrado de voltar nos Estados Unidos. Para acelerar o processo, que tem demorado até anos, o governo quer contratar mais agentes de imigração e ampliar a estrutura judicial, mas ainda não conseguiu colocar isso em prática. Durante a campanha presidencial, Donald Trump prometeu fazer a maior reforma imigratória da história americana, retirando do país 11 milhões de indocumentados. Já empossado presidente, ele diminuiu a meta para 3 milhões. Ele tem muitas propostas, a maioria delas são restritivas, mas até agora não houve nenhuma mudança significativa. O cerco está se fechando para os ilegais, o que a princípio seria buscar pessoas com algum passado criminoso, que tivesse alguma ficha policial ou que já tivesse sido emitido, ou no caso a deportação. Não, esse cerco está fechando. Para vocês terem uma ideia, esta semana um jovem brasileiro de 20 e poucos anos que se mudou aqui para os Estados Unidos quando jovem, não é da Flórida, é de outro estado, acabou preso porque cometeu uma infração de trânsito e ele foi à justiça tentar reverter essa multa. Ao chegar na corte, ele acabou sendo preso e, com isso, o pedido de deportação. Por causa disso, muitas famílias, inclusive brasileiras, têm vivido em tensão por aqui, com medo de serem presas a qualquer momento. Tainá, Marcela. Tina, deixa eu aproveitar esse assunto e te fazer uma perguntinha a respeito dos imigrantes legais. Qual que é a situação deles por aí? Tem algum tipo de tensão também para eles? E em relação aos novos imigrantes, aí sim o cerco também é mais intenso, é isso?
caça, né, que muita gente chama desse jeito, acontece com relação aos ilegais. Quem está aqui legalmente, que veio a trabalho ou que casou com algum americano, enfim, que tem a sua situação legalizada aqui, seja através do visto, ou que já tenha o green card, ou que já tenha se tornado cidadão americano. Essas pessoas, esses imigrantes que vivem legalmente aqui no país, não, absolutamente nada mudou. Realmente a atenção é para quem está aqui legalmente. Com relação aos brasileiros, eu já falei sobre isso em outro momento com o advogado Alexandre Piquet. Muitos brasileiros vêm para cá com visto de turista e permanecem no país. Então, no momento em que esse visto deixa de ter validade, essas pessoas se tornam ilegais e, portanto, com relação a estas pessoas, sim, o clima é tenso e essas pessoas podem ser presas, flagradas e, por isso, inclusive, deportadas a qualquer momento. Marcela. Tá bom, obrigada, Tina. Tina. Até a semana que vem, então. Obrigada.